Shalom, bom dia, amada princesa do Senhor, bendita, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no devocional do livro da Universidade da Vida. Estamos finalizando hoje a semana 3, a melhor experiência da sua vida. E o tema de hoje, que é o dia 21, é uma vida de fé. Glória a Deus, vamos orar? Vamos dar bom dia para o Espírito Santo, aquele bom dia, vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo, bom dia. Nós chamamos, Santo Espírito, estamos aqui, queremos ouvir a tua voz. Nós precisamos de ti, Santo Espírito, mais do que tudo. Ajuda-nos, Santo Espírito, em nome de Jesus. Senta aqui do nosso lado, nos ensina a tua palavra, traz revelação do alto, nos enche de sabedoria. Queremos ser cheias de ti, Espírito Santo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, uma vida de fé, e faz toda a diferença, né? A gente tem uma vida de fé. Você sabe que tem um versículo que diz que a glória do sol é uma, a glória da lua é outra e a glória das estrelas é outra. Até entre as estrelas há diferença de glória. E eu vou te dizer que na vida cristã também é assim. Tem aqueles crentes, né, que são crentes que têm experiência com Deus, e tem aqueles crentes que acham que são crentes, que vão à igreja, batem relógio, de repente vão à célula, de repente fazem um curso espiritual e acham que está tudo bem, mas na verdade falta experiência com Deus, falta esse nível de fé, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque assim, uma coisa que acontece no plano natural sucede também no espiritual. Eu vou te dizer, existe o reino físico, que é esse que a gente está, que a gente consegue sentir as coisas. Eu estou aqui com uma xícara na mesa, é o reino físico, é o reino natural. E existe o reino espiritual, onde as coisas acontecem. E eu vou te dizer que o reino espiritual ele é mais real do que o reino físico. A gente vai, quando a gente entra em oração, a gente está no reino espiritual, a gente está ali no reino de Deus, a gente começa como se estivesse quase que sentindo e tocando palpavelmente o Senhor. É o reino espiritual, e as coisas primeiro acontecem no reino espiritual para depois acontecerem no reino físico. Então o reino espiritual ele é muito importante. E assim como acontece no plano natural, também acontece no espiritual. O fruto que brota dentro de um grão, para mais tarde que aconteça, né? O grão ele primeiro deve ser depositado na terra. A gente vai plantar uma semente para que seja quebrado e morto. A semente, antes de germinar, ela é quebrada, ela é morta, ela morre primeiro para depois começar a germinar. É assim no natural e é assim também no espiritual, porque a minha vida e a sua vida é como um grão que se deposita nas mãos do Senhor, como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. E o Senhor começa a trabalhar na sua vida, no mais profundo do seu coração, até você chegar a experimentar o total desprendimento da natureza carnal. Então, quando você poderá discernir as coisas a partir de outro ponto de vista, e aí entra o nível de fé, né? Onde nós devemos viver pela fé. Algumas pessoas são guiadas por suas próprias opiniões, né? E outras pessoas são guiadas pelo Espírito Santo. Então, que eu e você sejamos essas que têm experiências com o Senhor, que são guiadas pelo Espírito Santo, e não de acordo com o que a gente vê, de acordo com o que a gente acha, o achismo, nossos diplomas, as coisas que a gente viveu. A gente precisa começar a andar por fé e não pela lógica. Muita gente anda pela lógica, pela sua própria opinião, pelo que estudou. E a gente precisa ser como mulheres celestial para desenvolver a imagem de Jesus em mim e você. Mulheres celestiais, mulheres do reino de Deus, mulheres que andam pela fé. Amém? Uma das formas que o inimigo trabalha é querendo desenvolver algo em você que ele sabe que você é um potencial. Então, assim, ele usa algo para dizer que não, que você é fraca, que você é perdedora. Ele sabe que você é uma pessoa muito criativa, inteligente, ele começa a dizer que você é burra, que você é desleixada, que você é desastrada. E ele começa a desenvolver algo que é exatamente o oposto do que Deus tem para você. Ele consegue ver em você o potencial que você tem. Ele sabe que você pode ser uma empreendedora, pode ser uma rainha de vendas, que você pode ser muito criativa,
só que ele coloca na sua cabeça que você não consegue nem falar direito, que você nunca vai conseguir desenvolver uma conversa, uma venda. Então, assim, ele tem artimanhas para desenvolver o oposto do que Deus tem para você. E um dos exemplos que a gente vê na Bíblia, Abraão. Abraão, até os 75 anos, até os 100 anos, né, ele era estéril. Aos 75 anos ele recebeu a promessa de Deus que ele ia ser pai de multidões. E como é que podia acreditar numa situação que um senhor de idade de 75 anos não tinha filhos, ia ser pai de multidões? O inimigo trabalhou a vida inteira querendo que ele fosse estéril, tanto na mente quanto no corpo físico. Mas ele passou de um homem sem filhos para um pai de multidões. Jacó, você lembra de Jacó e Esaú? Jacó era enganador, era usurpador, mas Deus transformou ele em príncipe, príncipe de Deus. Moisés era um homem que era violento, que ele tinha pavio curto. Isso te lembra alguma coisa? Daquele que chuta o pau da barraca, que pisa na jaca e que matou um homem. Ele chegou a matar um homem. Só que a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra. Então ele se transformou num homem manso, humilde. E olha só o que pode acontecer comigo e com você, né? Jó, uma pessoa cheia de medo, de temores, passou a depositar plenamente sua confiança em Deus. Ana era uma mulher estéril e Deus fez uma mãe dos maiores profetas da Bíblia, que foi Samuel. Samuel que foi quem ungiu o rei Davi. Então, assim, Samuel foi um grande profeta, mas Ana, antes de Samuel, não podia ter filhos. Davi, né, que era de um simples pastor de ovelhas, chegou a reinar sobre todo Israel. Foi um homem conforme o coração de Deus. É assim que a Bíblia descreve a vida de Davi. Apesar de seus erros, de seus defeitos, de grandes problemas e pecados que Davi teve, a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então imagina, eu e você, a gente pode deixar a nossa velha natureza e se transformar numa coisa incrível que Deus tem para mim e para você. De repente, muitas pessoas disseram várias coisas para você. Que você não vai dar em nada, que você não presta, que você é burra, que você é desastrada. Mas eu quero te dizer e declarar como voz do Senhor que verdadeiramente importa na sua vida é o que Deus diz para você. E o que a Bíblia diz a seu respeito? O que Deus diz a seu respeito? Você precisa começar a buscar na palavra. Mas eu vou te adiantar algumas coisas. Você foi escolhida por Deus antes mesmo de estar no ventre de sua mãe. O Senhor te escolheu. Ele te ama. Você é uma criatura do Senhor a quem Ele ama e agora é filha adotiva. É filha do rei. Então você é princesa, é filha do Deus Altíssimo. Você é a princesa do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Sabe o que é a menina dos olhos de Deus? Aquela a quem ele protege. E sabe de uma coisa? No Salmos 91 ele diz que ele manda anjos. Ele dá ordem aos anjos ao seu respeito para te proteger. Não tem um anjo ao seu redor, não. Tem milhares de anjos ao seu redor para te protegerem. Você é agraciada do Senhor, você é bendita do Senhor, você é feita para prosperar em tudo que fizer, porque lá no Salmos 1 diz que você é como uma árvore ali à beira do rio, que dá seu fruto no tempo certo e tudo que fizer prosperará. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida e é nisso que você precisa ter sua mente focada e não no que o inimigo tem dito para você. Ele tem dito muitas coisas ruins, que você é perdedora, que você é fracassada, que você é destrambelhada, que tem a vida emocional uma bagunça, mas chega disso, chega da velha natureza, porque Deus tem grandes coisas com você. Amém? Glória a Deus por todas as coisas. O Senhor tem grandes coisas e Deus tem algo para a sua vida que ninguém sabe. E eu quero ler isso que está lá em Isaías 55:9, que diz assim: Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu e você, nós precisamos crer nas promessas de Deus para coisas extraordinárias acontecer. Amém? Decida crer nos pensamentos de Deus e lance-se, porque Deus tem algo muito maior. Ele tem planejado coisas incríveis para a sua vida e você vai colher resultados milagrosos em nome de Jesus. Amém? Bom, tem o Viva a Lição, que é só uma questãozinha que diz assim: o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração?
quais os novos sonhos que Ele tem colocado em sua vida. Eu quero muito que você pegue papel e caneta. Se até aqui você não tem um caderninho da Universidade da Vida, então faça isso. Faça um caderninho, você mesmo produz um caderninho se você não tem. E escreva os exercícios, resolva essas questões, escreva hoje aqui quais os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Estamos finalizando a semana 3, chegando na semana 4. Eu tenho certeza que Deus já falou com você, que Ele tem colocado coisas no seu coração. Então, coloque aqui quais foram os novos sonhos que Deus tem colocado na sua vida. Lembra a lição, o novo nascimento nos permite escutar a voz de Deus que muda tudo. Estude a palavra, Salmos 37, Provérbios 21 e Atos 7.